mundo que vive com grandes transformações, mais do que nunca a gente tem que pensar o que vai ser o futuro daqui uns dias, como as coisas vão acontecer, como vai ser sustentável isso. Então a gente vai falar de sustentabilidade, principalmente hoje, que nós estamos iniciando um programa Energia que Transforma, e falar com um especialista, uma pessoa que conhece muito do segmento, que está há muito tempo nesse ramo. Eu sou Ednei Prigol e vou ter o prazer hoje de receber um convidado aqui nesse programa para falar sobre energia fotovoltaica, ou mais popularmente conhecido como energia solar, que talvez esse nosso convidado vai falar um pouquinho melhor sobre o que é essa tal de energia fotovoltaica, quais são os principais componentes. E ele que é um profundo conhecedor, proprietário da Sudoeste Solar, uma empresa que foi uma das pioneiras aí no ramo de energia solar na cidade de Francisco Beltrão e na região sudoeste do Paraná. Eu estou lendo aqui, né, porque é um currículo, dá para se dizer assim. Hoje ele é presidente da Linha Energia e também presidente da Frente Paranaense de Geração de Energia Distribuída, uma das referências quando o assunto é energia solar aqui na região. Eu falo hoje com Gabriel Cabral e já te dando as boas-vindas. Seja bem-vindo, Gabriel. A gente vai falar então hoje nesse podcast Energia que Transforma. Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Ednei, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, primeiramente, de estar aqui, podendo partilhar esse momento, levando um pouco mais de conhecimento, falando um pouco mais sobre energia solar, um assunto que já vem sendo falado há um bom tempo, porém a gente percebe que vem se tornando comum no dia a dia, mas as dúvidas sempre existem, né, Ednei? E isso é o que a gente está aqui para ajudar, para esclarecer dúvidas, falar de alguns mitos que acontecem no mercado, falar da tendência do mercado e tudo isso que está relacionado tanto ao nosso dia a dia, porque hoje sem energia a gente não consegue fazer nada, né? E cada vez demanda mais, né? Puxa vida, cada vez a demanda surge mais equipamento. Nas nossas casas, por exemplo, é isso aí, né? Cada vez um equipamento novo que chega aí. Claro, eu falo que hoje a energia solar é conforto. Hoje, o que antigamente um ar-condicionado era um equipamento de luxo, virou uma necessidade. É isso aí. Então, tudo isso vem se transformando e tudo isso com energia. E com energia solar, muito melhor também. É uma energia, conforto, mas sem gastar muito, né? Exatamente. Não é verdade? Sem gastar muito, economizando. Exatamente. Muito bem. E para começar, Gabriel, a gente que te conhece já há um bom tempo e sabe de uma história bonita que você fez, de um cara empreendedor, batalhador. E vamos começar falando um pouquinho da Sudoeste Solar, né? Essa empresa que você fundou aí, que você tem trabalhado há muito tempo. Conta para nós um pouco da história da Sudoeste Solar, do Gabriel aí como empreendedor. Bacana, Ednei. Eu falo assim, a Sudoeste Solar nasceu de um sonho. A gente vem trabalhando no mercado desde muito novo, a gente vem de família humilde, então a gente sempre acaba começando a vida trabalhando. E quando a gente está trabalhando, a gente sempre quer fazer o nosso melhor. E chega um ponto que a gente quer fazer o melhor também em negócios. Eu sempre falo, o empreendedorismo muitas vezes tem aquele ditado que começa no CNPJ do outro. Uhum. E eu sou prova viva disso. Em todos os lugares que passei, sempre tentei fazer o meu melhor e chegou o momento da gente pensar em algo pra gente, que foi a Sudoeste Solar lá em meados de 2019. Em meados de 2019 a gente enfrentava esse cenário, um pouco de desconfiança e descrédulo de quem a gente visitava para vender e a gente também naquele momento tentando mostrar o quanto bom era a energia solar, sem saber que 7 anos depois a gente ia estar vivendo esse momento que basta você andar na rua, olhar num telhado, você vai ver placa ali em todo que é lugar. Então falo assim, a trajetória da Sudoeste Solar sempre foi baseada nos nossos principais pilares, que são a honestidade, transparência no que a gente faz e compromisso em tudo que a gente coloca a nossa mão e onde tem a nossa marca. Então esses pilares sustentam a Sudoeste Solar até hoje e rodeiam toda a nossa cultura na nossa empresa em relação ao formato do nosso trabalho. Muito bom. E quando a gente fala de energia solar, eu mesmo, né, a gente tem na nossa casa, a gente acredita não apenas na questão econômica, né, mas hoje o mundo vive esta visão da sustentabilidade, né, porque é importante a gente ter o conforto, né? Eu digo que hoje um plebeu
tem muito mais do que um rei na Idade Média tinha. Nós temos conforto, nós temos equipamento, nós temos água aquecida, né? Então, tem o viés economia, e tem o viés sustentabilidade também, que é o lado que a gente olha preservando o nosso planeta, o lugar que a gente vive, todos os recursos naturais que a gente tem acesso. Com certeza. Eu vejo assim, hoje num aplicativo, quem tem energia solar, talvez algumas pessoas que estão nos vendo também já tem energia solar e olha no aplicativo, porque hoje quando você instala um sistema de energia solar, indiferente da empresa, você vem com um aplicativo que tu pode ver a tua produção. E curiosamente também, Ednei, ele vem com um cálculo de quanto você deixa de emitir de CO2 na natureza. Olha, então, e a gente nem observa, muitas vezes nós, né, acabamos não observando esse detalhe. A gente não olha, exatamente. E isso é um parâmetro que hoje, quando você pega aí, nós vamos ter esse ano aqui Brasil, o COP30, a gente fala de tanta coisa a nível de ambiente, de coisa que vai ajudar o nosso planeta na parte sustentável, e a gente às vezes olha apenas a economia da energia solar e o conforto e deixa de ver um pouco esse lado. E é muito, muito importante isso também, Ednei. Eu falo assim, a Sudoeste Solar, conjuntamente com seus clientes, deixa muitas toneladas de CO2 sem serem emitidas todos os anos na natureza. Olha aí, olha aí. Recentemente, agora você falou do CO2, eu me recordo que até nas passagens aéreas hoje, conforme a companhia que você pega, conforme o trecho que você pega, tem lá quanto CO2 que você vai emitir, quanto você está contribuindo com a sustentabilidade do planeta. Não, sustentabilidade ele não é só o aspecto ecológico, né? Porque sustentabilidade é o pilar economia, finanças, né? E tem também a questão ecologia. Então, quanto que você deixa de emitir de CO2 nas passagens aéreas? E agora você bem lembrou, nos aplicativos também tem esse aspecto. Mas vamos lá. Às vezes a gente tem uma noção de como é que é, mas explica para nós, um especialista hoje falando no programa que como funciona a energia solar. Tem gente que diz assim, mas é o calor, né? Então, o sol esquenta as placas lá, certo, dá aquela aquecida e aí gera energia. É assim mesmo? Como é que é o negócio aí? Eu acho que a gente tem que tentar sempre descomplicar as coisas, Ednei. Tudo que for simples, bem explicado, vale muito, né? E a nossa intenção é fazer isso. O método de produção de energia solar existem dois. Existe o que você está ligado na rede, que é Copel, Celesc, ligado na concessionária, e o método que você utiliza sem estar ligado na rede de distribuição. Certo. Infelizmente, a gente acaba tendo que falar alguns jargões técnicos, mas vou tentar resumir em poucos. Nós, na energia solar, sempre falamos o seguinte para o nosso cliente: deixe o sol pagar a sua conta. Aí, ó. Por quê? A nossa captação é através dos painéis de energia solar. O que produz energia é a radiação. A irradiação do sol nas placas converte numa energia que vai passar pelas placas e vai chegar até um equipamento, e lá acontece a transformação, que a gente chama de inversão, que vai para dentro da casa. Então, pegar situações, por exemplo, em que a gente coloca uma quantidade X de placas, lá 10 placas, ela vai limitar a produção em uma quantidade de tantos quilowatts de produção. Quando a gente vê um dia nublado, a gente pensa se não está produzindo ou está, vai variar muito com a questão da irradiação que está sendo emitida ali. Lembrando que não é porque está chovendo que o sol não está lá. Ele está escondido atrás da nuvem, mas ele está lá. Muitos clientes da gente falam: Gabriel do céu, vi meu equipamento aqui, está produzindo com chuva. Está passando irradiação, está jogando para a placa e está produzindo. Então esse mito que as pessoas têm assim, mas o dia é inverno. Inverno talvez ele vai ter menos irradiação, quer dizer, menos luz. Justo. Mas tem luz. E se o dia é 0 graus, mas tem o sol lá a pino, a produção vai acontecer. Todos os testes nos painéis, principalmente, que o painel é o que pega esse raio do sol e transforma em eletricidade, que dentro das placas é feita de células. E essas células, elas são feitas com silício. Então é ali que está a grande magia do negócio. Eu confesso para você que lá em 2017, quando a gente começou a estudar isso, você olha e vai te apaixonando o mercado, porque é um mercado inovador e é uma coisa que é totalmente disruptiva.
para o que a gente estava acostumado. Entendo. Então, a produção de energia nos dias de chuva acontece, menor, mas acontece. Sim, sim. Logicamente, está numa chuva torrencial, está chovendo, caindo um mundo de água. Automaticamente, a quantidade de irradiação que passa é muito pequena e o equipamento não consegue se manter ligado, aí ele se desliga. Lembrando que todo equipamento de energia solar acoplado à rede, ele se desliga ao final do dia quando escurece e ele se liga novamente de manhã cedo quando começam os primeiros raios do sol. Então esse equipamento fica em stand-by, ele fica parado esperando para voltar. Por isso que muitas vezes a pessoa coloca energia solar e depois de 2, 3 meses que baixou a fatura, ele nem lembra do equipamento porque não precisa ir mais olhar. E quando ele quer olhar, Ednei, ele pega o aplicativo e olha na palma da mão a produção no momento instantâneo, a produção do dia, a produção do mês e a produção do ano ainda. Sim, sim. E quando ele olha, normalmente é hora para ficar feliz, né? Que olha que está economizando. Com certeza. Ou se a pessoa é investidora, né? Sim. Quanto que está rendendo para ele, né? Exatamente. Agora você já deu um geral aí, mas sendo até um pouco mais específico, se você puder descrever aí como é que funciona, assim, quais são os componentes, né? Porque você falou do painel, você falou um pouquinho do inversor. Claro. Como é que funciona? Quais são os componentes aí do sistema solar, então? A gente está acostumado no mercado a chamar de kit. Kit. Ele é um composto, então ele é um kit. E esse kit foi o que foi um marco na energia solar, o fato de conseguir a isenção de ICMS lá em meados de 2017, 2018, que fez com que a energia solar desse esse pulo, porque quando se compõe um kit que é composto hoje por placas solares, que são os painéis fotovoltaicos, o inversor de frequência, que a gente chama apenas de inversor, as strings, que são nada mais, nada menos que equipamentos de proteção para que esse sistema não sofra tanto com descarga elétrica, com oscilações da rede, sistema de aterramento, tudo isso aí faz a parte de um composto que a gente vende por kit. Então, muitas vezes a gente chega para um cliente, vê que o cliente está gastando lá 500 kW, a gente monta um kit para produzir aquela quantidade. Então, eu sempre falo assim, o sistema de energia solar ele sempre vai ser personalizado. Certo. Então, a demanda que o Ednei tem na casa dele pode ser a mesma demanda que eu, Gabriel, tenha na minha. Porém, a casa do Ednei é uma casa de 2 pisos, a minha é uma casa mais baixa, o telhado dele é zinco, o meu é brasilite, e começam umas particularidades do kit. Porque existe muito, que a gente trata muito a questão de qualidade de componentes. Então, vamos lá. Uma placa com uma classificação A no Inmetro é muito importante. Um inversor que tem uma garantia estendida sempre é muito importante. Os fios, o cabeamento que seja numa especificação que esteja atendendo todas as NRs, todas as normas técnicas que precisam. Traz a segurança. Traz a segurança. E para a empresa que vende também traz uma tranquilidade que a gente está entregando um produto de qualidade e que vai produzir o que o cliente está se colocando e disposto a gastar para ter aquela produção e ter aquele equipamento. E quando você falou assim, né, você usou o termo gastar ou investir lá no painel ou no kit, talvez no mercado você venham pessoas que não têm tanto conhecimento quanto você e daqui a pouco vão estar brigando por preço. E essa diferença de componente, um componente que gera algo melhor, um cabo que dá mais segurança, um inversor que tem uma condição de produzir mais e melhor, durar mais e melhor, isso tudo faz diferença. Às vezes chega o cara lá de primeira viagem, vou comprar no mais barato. A gente fala muito da eficiência, né? Então são as eficiências. Qual que é a eficiência do painel? Qual a eficiência do inversor? Não adianta de nada a placa estar se matando lá no sol para produzir 100%, sendo que só o espaço entre sair da placa e chegar através dos cabos no inversor saia 100% da placa e chegue só 96% lá no inversor, tu já perdeu 4% no teu transporte. E pode perder no cabo, uma resistência do material. Um dimensionamento errado na grossura. Olha aí. Falta de conhecimento do profissional. Ou querer economizar. Fazer uma economia que a gente chama de economia boba, porque você economiza centavos. Para ganhar orçamento. Para ganhar orçamento. Ganha orçamento e acaba comprando um passivo, porque você vai ter uma dor de cabeça lá na frente com esse cliente
E hoje o mercado já está se adequando e a gente percebe que vem se profissionalizando. Mas lá atrás não era assim. Nós tivemos uma enxurrada de pessoas, de aventureiras nesse mercado. Hoje o mercado está conseguindo já ter um grau de maturidade muito maior, e prova disso é quando você vai vender energia solar para qualquer pessoa e tu pergunta para ela, a gente sempre faz essa pergunta: você conhece de energia solar? Sim, eu entendo, o meu vizinho tem e eu já vi funcionando. Então, aquilo que eu falei lá no começo, dizendo em que antigamente a gente precisaria provar para o cliente e convencer o cliente que dava certo. Hoje, todo mundo sabe que energia solar veio para ficar e dá certo. Agora, sempre que eu digo para todo mundo, é que você tem que saber de quem você está comprando. Boa. Porque você compra equipamentos que têm uma garantia de fabricação de até 30 anos hoje. Agora, de quem você está comprando? Essa pessoa vai estar no mercado daqui 5, daqui 10 anos? Lembrando que quando você fala em garantia, você divide elas por faixas. Existe a garantia de um equipamento, existe a garantia do serviço e assim por diante, Dinei. Tem tudo isso que acontece também. E eu acredito que você tem propriedade para falar, porque hoje você faz parte da frente paranaense, que focada na energia solar. Você tem conhecimento por conta da associação que vende a energia, né, de uma certa forma, facilitando o acesso das pessoas a isso. Então, tem propriedade aí para falar desse assunto, e vocês estão se organizando, né? As empresas que trabalham com energia solar se organizam justamente para que possa entregar um serviço de qualidade confiável para o consumidor e para o investidor. E que fiquem no mercado também, né, Ednei? Isso porque aí. Hoje a gente vive um momento, no geral, que a gente precisa se especializar e se organizar. Um setor bagunçado e desorganizado tende a não ir muito longe. A Frente Paranaense de Geração Distribuída surgiu com o viés de ter uma representatividade a nível estadual e também numa esfera federal, através da nossa frente nacional, que é o MSL, que é o Movimento Solar Livre. O Movimento Solar Livre é coordenado pelo Everton Martins, que hoje é uma referência no mercado de energia solar. Está no mercado de energia solar desde o início do mercado de energia solar. E nós aqui no estado do Paraná, também juntamente com o estado de Santa Catarina, com a Frente Catarinense, que eu acompanho de perto, que eu tenho negócios também em Santa Catarina, a gente busca ajudar a criar voz para o nosso setor. Voz em relação à legislação. Estamos vivendo um processo de transição energética. Nós estamos vivendo um momento em que a gente está vendo carro elétrico nas ruas rodando. Quais são as normativas para esses carros elétricos? E quem quer produzir a sua energia e estocar essa energia, como que funciona? Hoje, já tem essa tendência, já está acontecendo. Isso que eu estou te falando está sendo debatido nesse exato momento. Olha aí, ó. E isso está sendo debatido em leis. E através dessa frente, dessas entidades, a gente busca representar o nosso setor, representar o meu colega de segmento, que também vende o mesmo que eu, e quando a gente precisar falar pela nossa categoria, a gente tem alguém que fale pela gente e seja ouvido pelo grau de representatividade que tem. E isso nasceu há pouco tempo. Santa Catarina está nascendo agora e Paraná nasceu a questão de 60, 90 dias. Traz essa organização, no final, pela minha percepção, quem ganha é o consumidor, porque sempre tendo um setor organizado, o consumidor final ele vai ser privilegiado, porque vai ter empresas idôneas, empresas que têm conhecimento de mercado e não vai ficar caindo no golpe do vigário. Claro. E assim, quando a gente começa a ver o mercado, essas empresas que eram aventureiras, o mercado mesmo acaba tirando ela por conta. Uma seleção natural vai acontecendo. É isso aí. Só que em contrapartida ficam os bons, mas muitas vezes os bons não estão unidos em prol da categoria. E essa união em prol da categoria com a Frente Paranaense é justamente para a gente poder estar unido e ser mais fortes. Muito bom. Viés da nossa Frente Paranaense de Geração Distribuída sempre vai ser buscar ser ouvido dentro dos direitos da energia solar e ajudar a escrever a história da energia solar no nosso estado e também a nível nacional. Muito bom, muito bom. Antes você falou um pouquinho sobre estocar, né? E falou um pouquinho sobre geração em dias chuvosos e
E aproveitando toda a experiência que você tem, né? Porque troca ideias com outras empresas, está sempre à frente, está sempre buscando. Tem negócios em Paraná e Santa Catarina, então já sabe realidades diferentes. Dia de chuva e à noite aí. Você falou que desliga o equipamento, né? Sim. Desliga o equipamento aí. Mas de alguma forma, me fala um pouquinho mais aí sobre esta possibilidade que tem aí de armazenamento de energia. Como é que acontece essa troca? Daí tem a elétrica, porque de noite eu não fico sem luz, né? Claro. Como é que acontece essa troca? Tanto a possibilidade de armazenamento, quanto a possibilidade assim de eu absorver esses créditos aí, até para a pessoa que é leiga aí. Tem muita gente que tem conhecimento, mas tem gente que a gente quer entender um pouco melhor esse novo momento aí. É bem legal porque assim, a gente recebe todo dia uma demanda diferente. E todo dia a gente é desafiado a ajudar a achar uma solução. Uhum. O ramo elétrico tem dessas. Carro elétrico há 5 anos atrás era um sonho praticamente e hoje é uma realidade comum. Postos de abastecimento, vejo que hoje a parte de infraestrutura dos governos também tem que ter isso nas suas matrizes e vem fazendo isso de maneira ainda pouco tímida, mas vem fazendo. E quando a gente fala nessa questão de formatos da energia solar, eu expliquei como funciona um kit de energia solar, mas começam as particularidades. Existe agora a seguinte situação. Eu preciso colocar lá na beira de um rio, onde eu tenho uma casa que não tem rede de energia, ou precisava tocar pelo menos uma geladeira e 10 lâmpadas. Opa, esse é um sistema totalmente off-grid, desligado da rede. O sistema desligado da rede, as placas vão captar a energia do sol e vai ter que ter uma bateria para fazer a armazenagem. Existem 2 modelos de baterias hoje no mercado, que são as baterias estacionárias, a normal, que tem uma vida útil menor, e existem as baterias de lítio, que são baterias que têm uma vida útil maior e muitas vezes têm uma capacidade de armazenamento maior. Você dimensiona quantas placas e quantas baterias você precisa com base no teu consumo. Então hoje já está surgindo até algumas calculadoras para nos ajudar a dimensionar isso aí de forma rápida, pelo menos para o cliente ter uma noção. Esse é um modelo, o cara que está numa área mais isolada. Quando a gente vem para a questão residencial, onde você quer ter, a gente chama muito de energia de backup, que é aquilo para você, caiu a luz agora, nós estamos aqui falando e caiu a luz. Em vez de entrar um gerador para fazer esse trabalho, você quer ter alguns pontos da tua casa que não falta energia, como por exemplo as lâmpadas, as tomadas e vamos supor o teu sistema de câmeras. Certo. Você dimensiona um sistema que faça esse backup com uma bateria. É um no-break. Pro comum assim, é um no-break. É um no-break vinculado à energia solar. A gente chama de backup porque ela armazena. Então, backup é armazenamento. Então, as placas estão produzindo? Estão. Nesse exato momento, o cliente está consumindo? Está. Então, as placas vão fornecer a energia para o consumo e o que sobrar, em vez de injetar para a rede para depois pegar, a pessoa já começa a deixar na bateria. Encheu a bateria, ela vai ir para a rede. Ela vai jogar para a rede e você pega esses créditos para você utilizar. Aí essa bateria só aciona no período em que você fica sem a energia da concessionária, da rede de distribuição elétrica. Perfeito. Esse é um sistema muito bacana e que vem começando a ganhar força. E hoje, por exemplo, num local assim que tenha a necessidade de energia constante, por exemplo, um local que não pode de forma nenhuma, você falou de uma residência, hoje já é um sistema que é utilizado, por exemplo, num local que talvez substitua o gerador, pode ser utilizado ou ainda está em teste, como é que é? Pode, o que hoje... Uma clínica, por exemplo. Sim, hoje supermercados não querem ficar com a parte dos caixas desligado ali. Certo. E aí... no break, né? Porém, o no break tem uma vida útil curta. Então, um sistema desse ajuda muito mais. Se for fazer a conta de quanto a pessoa gasta em no break ao longo de 5, 10 anos, que são a garantia das baterias de lítio, vale muito a pena investir num sistema desse. E hoje os equipamentos já vêm tudo para conversar um com o outro. Isso certo. É muito bom o que está acontecendo também. Eu acredito que com o passar do tempo isso também, porque era uma novidade, hoje já é uma realidade.
com o tempo isso também vai se barateando. Vai se popularizar. Da mesma forma que a energia solar hoje... Carro elétrico. Literalmente, energia solar é para todos. Hoje, todo mundo pode ter acesso à energia solar porque você troca o valor da tua parcela pelo investimento. Olha aí. É um jargão que é falado muito, porém é a verdadeira realidade que nós vivemos. Existem instituições financeiras que, inclusive, facilitam para quem quer adquirir isso, porque tem esse olhar para a sustentabilidade e sabe que é um sistema que a pessoa só vai trocar. A conta você já tem. Eu sempre falo para o cliente, a conta você já tem. Se você tem 40 anos de idade e você saiu da casa dos teus pais com 20, faz 20 anos que você está pagando o aluguel de energia. Gere a tua energia Boa e saia desse aluguel. É literalmente um aluguel. Você está usando a rede e você está no aluguel. Você vai começar a ter a tua própria energia. E aí a dica é, para de pagar para outro, comece a pagar a sua e daqui a pouco você para de pagar. Gabriel, não tenho como pagar. Veja bem, é muito alto o juro. Depende do ponto de vista. É melhor você pagar um juro em 5 anos o equipamento ser seu, que tem uma vida útil de 25 a 30 anos, ou é melhor você ficar pagando sempre e nunca ter nada? Então essa é uma analogia que você tem que pensar a longo prazo. Verdade, porque depois de 5 anos você para de pagar e você para de pagar e deixa de pagar não deixa porque acho que tem uma... A taxa mínima. Taxa mínima. Taxa mínima. Mas vamos lá, paga 300 e vai pagar quanto? Uma taxa mínima hoje de qualquer sistema de energia solar na baixa tensão, que são residência, pequenos comércios, ele dá uma economia de hoje até 90% consegue dar. Olha aí. Lógico, existem vários pontos. Por exemplo, modelo de consumo, as taxas que as concessionárias cobram, existe a questão de imposto, que também vem se discutindo ao longo dos anos. Difere Paraná e Santa Catarina? Difere também. Né? Cada concessionária trabalha conforme as diretrizes que a ANEEL dá, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Reguladora. Porém, ela vai regulando isso e as concessionárias vão fazendo as suas políticas internas, daí que a gente vai seguindo em cada estado. Mas vale a pena, sem sombra de dúvidas. E a durabilidade de um sistema, porque daí tem a grande pergunta, vou investir, vai ser meu, quanto dura um sistema de energia solar? Hoje, já está começando a todo mundo que vende entender na hora de vender, mostrar para o cliente, fazer ele entender que tem subdivisões nas garantias. Certo. Então, a minha empresa, a empresa do meu colega que vai instalar as placas, ela dá garantia geralmente de 1 ano no serviço de instalação. Perfeito. Essa é a garantia sobre o serviço. Quando você fala dos equipamentos, o fabricante lá, ele coloca a garantia dividido pelos equipamentos, pelos componentes que compõem o kit. Então, os principais componentes que compõem esse kit é placa e inversor. A placa, tem placa hoje, a garantia de 25 anos é praticamente padrão e algumas tecnologias de placa já estão com a garantia em 30 anos de produção, de forma linear. O que isso quer dizer? A placa hoje entrega 100% de performance, daqui 30 anos ela tem hoje uma lei que faz com que ela tenha que entregar no mínimo 80%. Ela passou por testes no Inmetro, ela passou por vários estudos mostrando que ela tem que dar uma garantia de entregar 80% ao final de um ciclo de 30 anos. Ou seja, o Inmetro, para aquela placa ser usada no Brasil, passa por essa verificação, esse teste, e só pode ser comercializada à medida que ela é aprovada, que depois de tanto tempo, 30 anos, ela entregue o mínimo de 80% do que ela foi projetada para entregar. E isso não quer dizer que depois de 30 anos ela não vai produzir. Ela pode produzir em 50%. A queda depois dessa data, depois desses anos, ela fica invariável. Então pode ser que ela continue perdendo pouquinho ano a ano. Entendi. Pode ser que ela tenha uma queda mais brusca. Porém, é muito importante falar que isso é contra defeito de geração ali da placa, mas também aos defeitos de fabricação. Defeito de fabricação já é a questão de 10 a 12 anos contra defeito de fabricação. Certo. Então, aqui é muito delicado isso que a gente fala de várias garantias. E eu lembro que tempos atrás, muita gente falava 25 anos de garantia, 25 anos de garantia. Nós damos assistência nos produtos que nós vendemos. Então, tudo que a gente vende, a gente é assistência técnica. Certo. Então, sendo assistência técnica,
Quando eu vou fazer um laudo, eu chego lá, é um problema de uma descarga elétrica. Não é não é problema de fábrica, não é problema de desempenho, foi uma questão climática. Aí é a melhor coisa que uma pessoa que tem energia solar pode ter hoje, é muito barato, é um seguro. O seguro de energia solar hoje, para quem está acompanhando, é em torno de 0,8 a 1% do valor do kit que tu está comprando. Então, se você está comprando um kit de R$20.000, eu estou te falando que você vai investir de 160 no máximo R$200 por ano num seguro. Que inclui no seguro da casa, praticamente. Né? Muitas vezes a pólice da casa só pega a nota fiscal, acresce junto para quem já tem e tudo certo. Quem financia já vai junto com o financiamento das placas, o seguro junto. E quem não tem o seguro da casa, não fez o seguro, hoje a Sudoeste Solar tem o seguro através dela. Só que a gente não acaba amarrando isso, a gente deixa o cliente livre. É um opcional. Ele é um opcional. Então essas garantias ficam divididas nessas 3 faixas. Garantia de serviço, 1 ano. Garantia dos painéis, 12 anos contra defeito de fabricação e de 25 a 30 conforme o modelo, sobre a questão de produção dela, e os inversores, que eu não falei ainda, que são componentes eletrônicos ali, que tem uma garantia mínima hoje de qualquer equipamento de 5 anos até 10 anos, conforme cada fabricante. Vida útil desses equipamentos, sendo bem dimensionado, de 15 anos até 20 anos, conforme o dimensionamento. Porque aí, como são componentes eletrônicos, a gente sabe que componentes eletrônicos têm um desgaste diferente, que envolve uma questão de condições que ele está exposto. Um equipamento, um inversor que está exposto embaixo da placa no sol direto, ele vai ter uma vida útil, diferente do equipamento que está num lugar fechado, protegido e que tem ainda por cima, eu sempre falo, fluxo de ar. Onde tem fluxo de ar é muito importante, porque o equipamento desse troca calor. No verão, um inversor, se você botar a mão, ele está em 80, 90 graus e é normal, porque ele está fazendo as dissipações de calor e fazendo a conversão da energia para mandar para dentro da sua casa. Tanto que em inversores maiores você vê algumas ventoinhas, ventiladorzinhos pequenos embaixo, e tu passa do lado, aquilo lá está fazendo um barulho fortinho, porque ele está dissipando calor para fazer o equipamento fazer a operação dele. Assim como um cooler, por exemplo, no computador. Mesmo formato. Que usa aquele ventilador para forçar resfriamento do equipamento. Muito bom, muito bom. E aí a gente falou sobre durabilidade, né? Sobre a garantia disso, mas talvez as pessoas se perguntem, aí tem equipamentos diferentes no mercado, tem marcas diferentes, equipamentos diferentes, às vezes, mas essa marca é melhor, essa marca é pior. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre marcas de equipamentos. Assim? Num todo, no geral, tudo que vem de forma importada para dentro do Brasil passa por uma certa certificação. Então, um padrão mínimo de qualidade hoje tem que ter para poder trazer. A gente sempre tenta focar em 3 pontos quando a gente fala em equipamento, que eu acho muito importante salientar. A qualidade de ter essas certificações. Segundo, quanto tempo a empresa que eu estou comprando, a empresa que estou comprando a placa tem de mercado, porque a garantia vai ser através dessa empresa. Não adianta tu pegar o melhor equipamento do mundo e você dar para o pior instalador do mundo instalar. Eu já peguei casos na nossa empresa de clientes que não eram nossos, que chegaram lá pedindo uma visita técnica para identificar por que o sistema dele não está produzindo. A gente fez a parte de consultoria, chegamos lá, melhor marca de equipamento da época estava instalada, as melhores placas da época estavam instaladas, mas fazia 5 anos que foi instalado, nunca foi lavado, nunca foi revisado, foi mal dimensionado na hora da instalação e estava dando uma eficiência de produção muito baixa. Então, equipamento, no modo geral... Tu te recorda, assim, por exemplo, quanto por cento a menos que foi pode ser uma perda pela pessoa não ter uma... Uma perca normal hoje. Qualquer equipamento pode perder até 20% por fatores de sujeira, fatores de tipos de telhado. Mas 20%? 20%. Tanto que a maioria dos projetos já são dimensionados com um pouco a mais, para ter perca. É normal tu gasta 500 kW, a gente vai te dimensionar um kit de 600 e pouquinho. Certo. Porque pode ter essa perca.
Mas aí quando tu pega um sistema que a gente coloca quase como deformado nesse sentido, de mal instalado ou sem manutenção, ele pode perder até 60%. 60%, literalmente jogando dinheiro pela torneira, jogando dinheiro fora, porque poderia estar produzindo energia, economizando na conta e não está por má instalação, por má manutenção e muitas vezes por mau dimensionamento, que é uma coisa quase que inadmissível hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia para fazer. Às vezes o cara lá se aventura aí para o mercado sem muito conhecimento e vai... É mais barato? É mais barato. Vai te instalar? Vai te instalar. Mas e daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos? Então, o equipamento... Porque essa conta que a pessoa... Sim, claro. Essa conta que a pessoa precisa fazer, e não só isso, porque ele não está comprando um celular. Justo. Ele está comprando um sistema que vai ficar na casa dele na casa, na indústria, na empresa, vai ficar por anos, por 20 anos. 30 anos. E assim, Ednei, os equipamentos hoje eles vêm com um padrão de qualidade. Então, a questão do produto em si, a gente não vê como um problema no mercado. Existem as classificações por linha. Você pega aí um produto A, B, C. Então, existe um pouco nesse sentido. Mas o maior problema hoje está nas empresas que instalam muitas vezes. Então, falo isso com muita propriedade de quem já trabalha há muitos anos na parte de vender, instalar e dar suporte. Vender, instalar e dar suporte. E quando a gente recebe um cliente que não é da nossa carteira, a dor é sempre essa. Me venderam, nunca mais voltaram, me prometeram que iam me ajudar e sumiram. Aí tu chega lá, você começa a tentar identificar. Só que muitas vezes o barato vai custar muito caro, porque tem que mexer em tudo. Sim. É uma realidade mais comum do que a gente imagina. E engraçado porque a gente sabe um pouco da tua história e hoje você está diversificando também, né? Você tem não apenas o serviço de dimensionamento, instalação e acompanhamento, mas até de uma certa forma é um acompanhamento, né? Que você presta alguns serviços para as pessoas que já têm os seus sistemas de manutenção, de limpeza das placas, justamente para que tenha essa garantia de produção, né? Sim, Dinei. O pacote de manutenção, que eu gosto de chamar de pacote de manutenção, não é simplesmente lavar a placa. Lava a placa, qualquer um lava. Até eu subo no telhado lá, vou Se você quiser se aventurar, você pode. Eu sempre botar falo um isso pro nosso capacete, cliente. Amarrar, Exatamente. Se amarrar aí. Arriscar resbalar, arriscar se machucar, por um valor que eu falo que é ilusório se for ver. Então hoje a gente vem num viés dentro da Sudoeste Solar de levar uma solução completa para o nosso cliente. Então hoje o cliente que tem um sistema da Sudoeste Solar, ele já tem a possibilidade de ter um sistema de manutenção anual. Ele fecha um pacote, ele pode pagar numa maneira integral, numa pancada só, numa vez só, ou ele pode pagar mensalmente o seu carnezinho, que não precisa nem falar. No mês que tiver agendada a lavagem dele, através de um histórico que a gente monta com base no que suja aquele sistema, no que vai acumulando resíduo naquele sistema, ou até mesmo em queda de produção. Caiu muita produção. Tivemos casos assim de um cliente nos ligar e falar: Gabriel, nossa produção está estranha de uns 2 meses para cá. É sério, mas tem alguma coisa acontecendo ao redor? Mas então, estão fazendo um asfalto aqui onde que era a rua e está passando o caminhão toda hora carregado. Falei, a poeira. Não dá de deixar nada aberto. A certeza que ali precisa uma lavagem extra. Então, o plano de manutenção nasceu com aquele viés de quando você compra um carro zero, você fazer as revisões. Certo. Logicamente, a gente quer trabalhar sempre popularizando a energia solar. A missão da Sudoeste Solar é levar a energia solar ao máximo número de pessoas possíveis. Sim. Então, a gente tenta fazer isso num formato em que a gente consiga tirar mais produção do sistema, tendo o sistema limpo, só que lavar é um dos 6 passos que a gente faz quando vai fazer uma revisão. Existe checar parâmetros elétricos, existe o reaperto de cabo, existe o reaperto de estrutura, existe a configuração do equipamento de acordo com a internet do cliente, que muitas vezes o cliente troca a internet e toda aquela maravilha que é de você acompanhar a produção no teu aplicativo só dá certo se você tiver internet. Então a gente vende uma solução. Lava a placa, a gente poderia cobrar um valor ilusório para o cliente, mas a gente vende uma solução que é entregar para ele a segurança de que o produto dele
está dentro dessa garantia de 25 anos, de 10 anos no inversor, porque ele está fazendo as manutenções preventivas. Entendi. A manutenção preventiva sempre vai ser a chave de tudo e na energia solar não é diferente. Fez a preventiva, vai custar baratinho, tu vai ter uma produção boa e não vai se incomodar, Ednei. Entendi. E é do mesmo modelo que você trabalha na instalação, né? Então, esse outro braço da Sudoeste Solar, ele vem justamente para seguir a mesma sequência. Instala, acompanha. Então, da mesma forma que você entrega um dos serviços, entregando o outro. Não deixa de estar lá vinculado ao sucesso do cliente. Exato. O sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, é isso que a gente tem que fazer acontecer. Muito bom. E aí, como a gente fala disso, né? Custo para um sistema solar, em média hoje, custo do sistema solar. E aí a gente fala do payback, né? Do tempo de retorno, né? Uma palavrinha chique, né? Qual é o tempo de retorno que se tem? Então, uma média de um equipamento, não sei se dá para falar aqui ou tal. Com certeza. O tempo de retorno, como é que é isso? Existem duas linhagens que a gente tem que seguir. Quando você vai pegar o teu dinheiro do teu bolso e colocar ele em cima da mesa e falar, tá aqui, 10 mil reais para colocar um sistema na minha casa, em quanto tempo esse dinheiro volta para o meu bolso? Sendo que eu não vou mais pagar os 300, 400 para Copel ou para Celesc. Agora eu vou pagar só R$80, R$100 no máximo, onde envolve iluminação pública, mais os impostos e a taxa mínima. Então, hoje o payback, o tempo de retorno do investimento, sem envolver nada bancário do dinheiro do cliente, em torno de 3 anos, 36 meses a 40 meses está voltando todo esse dinheiro para o bolso dele. Depois é só lucro por mais 20 e poucos anos aí de lucro. Quando a gente envolve a questão financeira, bancária, junto, o payback aumenta devido à taxa de juro que está embutido em cima do financiamento. Mas no meu ponto de vista ainda se torna muito vantajoso porque o payback passa de 36, 40 meses para 60 meses até 72 meses, dependendo da taxa que o cliente consiga pegar. Porém, existe a mesma métrica. Daqui 5 anos, 6 anos, esse produto é teu. Você só vai gastar com as manutenções preventivas e alguma coisa corretiva, que geralmente a corretiva é baixo o valor. E se tu paga um seguro, você amarrou com um laço dourado, porque depois que tu colocou o seguro, tudo que acontecer que não tiver na garantia, pode ter certeza que o teu seguro vai cobrir, porque você está fazendo as manutenções, você está com o teu sistema todo redondinho. Então, sem financiamento, 3 anos, 3 anos e meio no máximo. Com financiamento de 5 a 6 anos, retorno garantido com toda certeza, Ednei. E assim, por exemplo, tem uma ideia de um valor para uma casa? Claro. Uma casa aí que gasta e, sei lá, vamos lá, fazer vamos pegar uma aí hipótese. O que hoje mais é consumido? Um kit que produza 500 kW. Certo. 500 kW é uma conta de em torno de 400, 420 reais por mês. Há 5 anos atrás, um cliente iria gastar uns 22 a 24 mil reais para colocar um sistema desse. Hoje, o cliente pode colocar com uma base de 12.800, 13.900. Olha aí. Caiu em torno de 40%, 30% do que foi lá no começo. Só que o engraçado disso, Ednei, é que você vai conversar com o meu cliente lá, o número 1, que eu lembro até hoje no meu cliente, meu primeiro cliente, lá em 2019, que confiou na gente. Talvez vai assistir esse podcast. Com certeza. Aí. Mandar um abraço pro seu Luiz, lá de Dois Vizinhos, nosso primeiro cliente, confiou na gente. Eu lembro que há um tempo atrás o seu Luiz nos chamou para aumentar as placas, que é muito comum. Depois de um certo tempo, coloquei mais um ar-condicionado, mais uma TV no quarto, comprei uma cervejeira, agora coloquei uma panela elétrica. Minha esposa viu, comprou uma panela elétrica. Ampliou a casa. Ampliou a casa. Demanda mais energia. Lembrando, a gente dimensionou um sistema para uma quantidade. Certo. Aumentou o consumo, temos que aumentar a quantidade. Eu lembro que ele pagou um valor alto no sistema comparado ao que está hoje. Quando eu passei quanto ele ia gastar a mais, ele falou, nossa, tá barato. Daí eu falei, sim. Pensei que ele ia ficar assustado, tipo assim, ia ficar bravo. Pois é, eu paguei muito caro. Sabe a resposta que ele me deu, que me chamou muita atenção? Foi, você não imagina, Gabriel, quanto feliz que eu tô. Eu posso ter pago caro, mas já faz 5 anos. Eu já paguei isso aqui.
Se eu não tivesse posto para esperar baixar o preço, para pôr agora, eu teria jogado todo esse dinheiro no lixo. Então eu percebo... Organização das pessoas também, organização financeira, é um princípio de prosperidade, né? E, que você se prepara para ter esse dinheiro que vai sobrar para você. Eu falo assim, energia solar só existe um arrependimento de quem não coloca energia solar. É mesmo? Tem um? Só tem um arrependimento? De quem coloca energia solar. Qual que é? Não ter posto antes. Boa. Coloca antes, teria economizado um pouquinho antes. Com certeza. Muito bem. Como você também está à frente, né? Está na frente, está na associação, conhece tudo disso. Autorização. Eu quero me tornar um instalador de energia solar. Ednei vai parar agora de fazer o que faz. E vai se aventurar nesse mercado. Vou entrar no mercado e vou vender os kits e vou instalar os kits. Qual é a autorização? Existe algum tipo de autorização? Algum tipo de especialização? Como é que é? Olha, vem todo ano melhorando mais isso. No começo, o cara que vendia qualquer outro produto acabava podendo vender e não existia uma fiscalização sobre isso. A única coisa que era exigido era para você poder ligar na rede da concessionária um projeto elétrico onde tem um responsável técnico. Certo. Então isso, desde os primórdios, sempre precisou. Até porque é da companhia isso, né? A concessionária te dá uma permissão. A partir do momento que você liga as suas placas em cima do seu telhado, você tem uma unidade geradora em cima da sua casa. Então a Copel pede para seguir algumas regras que todas as empresas que vão instalar têm que seguir. Senão ela vai reprovar a tua vistoria e você vai ter que refazer a obra ou refazer a documentação porque algo de errado está acontecendo. A gente percebe que ao longo dos tempos, a pessoa que vem para esse mercado começa a perceber que ele se profissionalizou muito. Antigamente existia muita intermediação. Eu vendo, fulano instala e ciclano assina o projeto. Aconteceu muito isso. CREA vem ajudado também com uma questão hoje de bancadas de setor elétrico dentro dos CREAs em trabalhar a fiscalização. As ARTs hoje são obrigatórias, teve períodos que não foi tão obrigatório como é hoje. Então a gente percebe que vem fechando um pouco isso para ficar um pouco mais organizado. Existem coisas que a gente percebe que poderiam melhorar ainda, ficar um pouco melhor. Mas a gente acredita que vem com o tempo. Já faz aí, 2012 foi homologado o primeiro sistema de energia solar aí na microgeração, que é esse modelo que mais comum que a gente vê utilizando hoje. Nós estamos falando de um mercado que está aí hoje com seus 13, indo para 14 anos que existe. Que movimenta milhões, Ednei, e que emprega milhões e milhões de pessoas, também gera imposto, gera renda. E profissionais emprega, e são todos profissionais assim que têm uma remuneração interessante, né? Que são profissionais especialistas, engenheiros, instaladores técnicos eletricistas. Olha aí, ó. Então tudo isso aí agrega. A gente percebe que o mercado da solar, ele é um mercado que teve uma isenção lá na época no ICMS, que fez muito bem, fez com que subisse, toda essa arrecadação voltou e voltou muito mais. A gente não pode deixar de falar também, Ednei, sobre a questão que hoje a gente enfrenta um problema de escassez hídrica. Os rios, as usinas hídricas, elas sofrem, porque tem momentos em que está transbordando de água, tem que abrir e soltar as comportas, porque a gente chama isso dentro de fontes despachadas e não despachadas. A solar, ela é uma fonte não despachada, ela só vai produzir na hora que tem sol. Pode ser que nesse momento precise de energia, mas a solar não vai conseguir te dar essa energia. A hídrica já pode, porque você faz um trabalho com a questão de despachar a produção dessa energia ou não. Então, no Brasil existe uma matriz energética. A solar começou lá pequenininha, representando 1%, 2% da matriz energética. E aí existe dois formatos de olhar isso. Como ela é vista em potência, quantidade de instalação, mas também em consumo. Quantos por cento de energia elétrica hoje é consumido de energia solar? Ele ainda é pequeno comparado às outras, porém de potência, a potência já é grande. Então tudo isso aí são balizadores que vêm vem melhorando. A gente fala da transição energética, é isso. A matriz energética do Brasil vem mudando. Para quem não entende, hoje o Brasil inteiro é interligado por um sistema nacional de energia. Então hoje o que está produzindo no sul, se está demandando no centro-oeste,
tu manda para o Centro-Oeste e vice-versa. Existe um operador nacional do sistema elétrico que faz tudo isso. É por isso que a gente escuta muitas vezes no noticiário a questão, vai ter horário de verão? Não vai ter horário de verão? Inclusive, parece-me que está aprovado para voltar esse ano o horário de verão novamente. Estamos sofrendo nesse momento com bandeira vermelha. Então, isso são sinais indicativos de que o setor de energia solar precisa continuar crescendo, porque a demanda por energia vem crescendo e o formato como é consumida a energia cada vez vem mudando. Prova disso é veículo elétrico, mais uma vez, né, Ednei? Sim. Aproveitar e o nosso país, ele tem um potencial de geração de energia solar, né, fotovoltaica. As pessoas costumam dizer mais energia solar, né? Sim. Tem um potencial de produção. Então, aqui o nosso país tem, diferentemente da Europa, que tem muito... O nosso pior lugar do Brasil é melhor do que... ainda é melhor do que o melhor lugar da Alemanha para produzir energia solar, para você ter uma ideia. Sim. É verdade. Eu estive uma viagem que a gente fez e não, né, na Europa não tem tantas... Não tem essa como aqui, você vai em toda casa, você vê um sistema, muitas casas, né? O potencial tropical do nosso país faz com que isso dê certo. Perfeito. Tanto que as placas em telhado é uma adaptação, porque a gente sempre fala, explica para o cliente, a placa foi feita para solo. A gente adapta em telhado, porque como no Brasil produz, então deu muito certo. Isso foi a chave do sucesso da energia solar no Brasil também. Bom. E a gente aí tem uma posição, tem algumas coisas que vocês vão provavelmente dimensionar se for mais adequado, senão o sistema de solo é mais eficiente. Justo. Logicamente vai envolver custo, envolve valor, espaço, como tu mesmo disse, dimensionamento. E a personalização, né? Porque você vai fazer de acordo com a necessidade que aquele cliente tiver. Produto solar, solução em energia, não é produto de prateleira. Você vende num formato simples, mas ele tem que ser personalizado conforme a sua necessidade. Perfeito. Gabriel, é interessante... todo o nosso assunto aqui a gente vai desenrolando e vai percebendo todas as vantagens. Mas tem muita gente que talvez hoje percebe, eu estou fora dessa possibilidade. Porque eu moro de aluguel, ou eu tenho uma empresa e ela é alugada, minha casa é alugada. E aí percebe o quê? Eu gasto um montão com energia solar, pago uma fortuna de energia solar e queria algum tipo de solução. Mas o proprietário do imóvel não permite e tal... O que seria uma solução alternativa? Existe? Nem sei se existe. Mas existe alguma solução alternativa que esta pessoa poderia utilizar para poder economizar na sua conta de luz? Então, Ednei, até certo tempo atrás, muito recente, não podia fazer muita coisa para ajudar nesse sentido. Mas depois de uma resolução, que é a 14.300, que saiu há pouco tempo, a gente consegue ajudar sim a pessoa que mora de aluguel, que hoje tem um gasto na energia considerável, que tem daqui a pouco um supermercado, uma padaria que demanda um espaço muito grande para pôr placa, mas que não tem esse espaço físico para pôr as placas, a gente consegue fazer isso através de uma associação. Hoje a gente tem a Linha Energia, que é uma associação onde os nossos associados recebem crédito de usinas de energia solar. Na prática, como que isso funciona? O cliente que tem esse consumo de energia se associa à nossa empresa, entra na associação e ela vai receber um desconto de associado na sua fatura. Esse desconto de associado na sua fatura, ele vai ser em torno de uns 20% do valor total que você vai receber sem fazer um investimento grande. Você simplesmente vai se associar, você não tem multa para você sair quando você não quiser mais ser associado, você não precisa instalar as placas porque você não tem aonde instalar e você não precisa fazer o investimento que muitas vezes as pessoas estão focadas naquele momento em algum outro investimento financeiro. E aí não pode botar energia solar, mas pode receber um desconto na conta que chega a 20%. Ou seja, vou até trazer um resumo aqui para ficar legal. Eu não tenho lugar para instalar, ou às vezes eu até tenho, mas eu não tenho recurso para fazer isso. O Gabriel, eu quero economizar na minha energia solar 20%. Eu gasto R$1.000, eu quero partir de agora começar a gastar 800, né? Porque é o dinheiro que vamos chamar de gasto, que é um dinheiro que vai fora. Vai fora. Eu te chamo, você pode a pessoa pode se associar
e imediatamente, ou dentro de um certo tempo, Sim. até regularizar, ele passa a gastar R$ 800 por mês e economiza duzentão. Exatamente, simples. Mas como que consegue isso? Graças a essa lei 14.300, em que deu o direito de conseguir trabalhar esse formato. Você pode receber esse benefício à medida que você cumpre alguns requisitos, por Se exemplo. tornando associado. Tá Se bom. tornando associado, você vem para um grupo onde a gente consegue repassar esse desconto para ti, porque você está recebendo a energia da associação, que Certo. tem essas próprias usinas através de seus parceiros, investidores e tudo mais. Entendi. Então a associação nasce com esse viés de ligar uma ponta à outra numa maneira simples, rápida e prática também, Ednei. Muito legal, muito legal. Gabriel, nós já estamos nos encaminhando aqui para o fechamento da nossa conversa, desse nosso bate-papo. E aí, como tu tens profundo conhecimento, que dicas que você poderia dar, além do conselho que eu já recebi aqui, né? O arrependimento é de não ter feito antes, né? Mas que dicas que você poderia dar para quem está pensando em investir? Tanto o investidor para ter isso como uma renda, alguma coisa assim, ou para aquela pessoa que queira ter isso como economia. Dicas do Gabriel agora, para a gente se encaminhar para o fechamento do Energia que Transforma. Legal, acho que o viés disso aqui é transformar, né, Ednei? E muitas vezes a gente não vê o quanto a solução está na nossa frente, o quanto a gente pode melhorar nossa qualidade de vida, o nosso redor com atitudes simples. Sim. E dentro da energia solar, hoje está muito fácil. Você não tem dinheiro, não tem aonde colocar, mas tu pode ganhar 20% de desconto na tua conta, sem falar ainda que você está ajudando o meio ambiente. Isso Que aí. também é muito importante. Então, 20% parece pouco, mas numa conta de R$1.000 eu estou falando de R$200. Multiplica por 12, multiplica por 5 anos e assim vai. Primeira dica, eu acredito que fica vinculado a essa porque é a mais simples. Então, a linha energia vem com esse viés. Ajudar de forma simples. É uma dica que eu acredito que vale muito a pena. Muito legal. Cadastrou, vai receber o crédito e economizou. Segunda dica que eu gostaria de deixar. Escolha bem a empresa de energia solar que você está comprando. Pontos muito importantes. Tempo de mercado. Boa. Tempo de mercado é fundamental. Sempre vai ter um aventureiro, né? Sempre. E aí, depois de tempo de mercado, se o teu vizinho tem, com quem ele colocou, e se o cara que colocou, a empresa que colocou para ele, tem relacionamento com ele ainda, porque muitas vezes não tem. Essas são as dicas para você não comprar gato por lebre. Literalmente para você não acabar se arrependendo e depois você achar que é a energia solar que não dá resultado. E na verdade não é a energia, é lá a pessoa que está te vendendo. Terceiro, dimensionamento correto. Se você gasta 300, pense em colocar para 500, porque você muda o teu perfil de consumo depois que tem energia solar. O teu banho, que era controladinho em 5, 7 minutos, vai para 10. O secador de cabelo vai fazer mais barulho dentro da casa, que vai ficar mais tempo ligado. E o ar-condicionado vai ficar ligado pro cachorrinho a hora que você for no mercado. Olha, pode ter certeza. A gente não passa mais desligando a luz, daí não fica correndo atrás, porque eu tenho esse vício, né? Ah, você tem dessa? Eu vou passando nos quartos e vou desligando os disjuntores? As teclas, né? O interruptor, né? Eu vou desligando o interruptor porque, puxa, luz ligada para ninguém, né? É coisa que aprendi com meu pai, mas é aquela que a gente não tinha essa possibilidade. Mas mesmo assim, a gente economiza, claro. Mas muda o padrão, né? Porque eu acho que até nem só durando mais, você vai comprar aquele aspirador que antes você usava vassoura, né? Você vai ter uma televisão a mais. E com o passar do tempo, a gente vai vendo as novidades que tem. Hoje tem muitas. Você vai querendo usufruir disso. E veja bem, é custos acessíveis. Vamos pegar uma coisa tão simples e banal e eu duvido que quase todo mundo tem em casa. Uma chaleira elétrica. Boa. Ela é 80, 50, 70 reais. É prática, é rápida e você não vê que ela está te consumindo energia. Se tu tem energia solar, ela é muito bacana. Outro ponto que eu gostaria de deixar como dica é essa questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela veio para ficar. Nós temos alguns gargalos dentro do setor energético de como que vai funcionar tudo isso, mas a gente percebe já que o setor de veículos elétricos,
motos elétricas, isso veio para ficar. E aí quem carrega o seu veículo, a sua moto, de noite em casa tendo energia solar, automaticamente ela está economizando o dinheiro do posto de gasolina. E a gente pega aí relatos, muitas cidades aí, carros de aplicativo que migraram já para a energia solar através de um veículo elétrico. O relato da economia tendo energia solar, né? É absurdo. O carro você paga, o mesmo conceito do aluguel das placas, que você está jogando dinheiro no lixo, pagando energia para concessionário como um aluguel, se torna, eu vou comprar um carro elétrico, vou gastar aí hoje um carro elétrico não baixa de 100 mil reais, está acima de 100 mil reais, que parece um valor alto. Porém, se você botar na ponta da caneta, tendo energia solar, dentro de 5 anos você paga só com a economia de combustível para quem roda bastantinho, num perímetro curto. E você falou uma coisa interessante, ainda não tem talvez toda a infraestrutura de pontos de abastecimento numa BR, por exemplo. Viagens longas, né? Mas quando você está utilizando ele dentro de uma cidade, que aqui, por exemplo, nós temos já pontos de recarga, né? Sim. Dos veículos elétricos, ou quem sabe instalar algum tipo de carregador residencial. Sim. Que as pessoas podem se utilizar disso e uma economia. Nós mesmos temos um carro que não é elétrico, mas ele é híbrido. E depois que a gente mudou para o carro híbrido, o consumo foi 50%. De cara, já caiu 50%. Então, é uma realidade que a gente... Você também... adapta a tua necessidade. Sem Se dúvida. Você precisa fazer trechos maiores, você tem uma tendência a migrar para um híbrido, porque vai te economizar em combustível, vai te entregar potência e vai te levar a uma distância maior em um abastecimento. Sim. Se você faz um trajeto mais curto, você pode ir migrar hoje já para um elétrico, que você vai conseguir fazer a tua correria do dia a dia. Sim. À noite, botar na tomadinha, no outro dia cedo tá ali. Prontinho. Estou falando de carregador de carga lenta, Ednei, mas hoje tem eletropontos que em 45 minutos tu dá uma carga de 20%, 30%, tu Sem segue dúvida, estrada. sem dúvida. Lógico, é um pouquinho diferente para quem é acostumado a chegar na bomba, colocar e já acelerar. Então, é necessidades e necessidades. E para fechar, Ednei, essa questão de dicas e tudo mais, o que eu gostaria de deixar é uma mensagem muito bacana, que funciona da seguinte maneira: energia solar, energia que transforma, é energia do dia a dia. O nosso dia a dia está se moldando. A gente pode ver pela nossa mão, a gente não carrega mais papel, a gente usa celular, tudo está migrando para a tecnologia. Energia solar vem crescendo junto. Hoje, tudo que você colocar em energia solar, as maiores tecnologias que existem embarcadas hoje estão em componentes de painéis e de equipamentos solares. Existe uma tecnologia embarcada nesses equipamentos que a gente não tem noção do quão elas são complexas, sofisticadas, estão com um custo muito, muito acessível hoje para nós. Não tem mais desculpa para quem não quer, para quem gostaria de colocar energia solar ou economizar com a energia solar. Muito bom. Gabriel, adorei bater esse papo contigo aqui, ó. Todo o conhecimento que você traz, a experiência de anos nessa estrada aí também, de todos os locais onde que você faz parte. Te agradeço muito e aí te deixo esse espaço por uma mensagem final que você gostaria das pessoas que vão ver esse podcast, das pessoas que vão ver ou no futuro vão poder acompanhar esse nosso bate-papo. Que mensagem final que você gostaria de fazer? Também teu agradecimento, se você tem alguns agradecimentos também que você gostaria de fazer, algumas lembranças, alguns lembretes. Então, esse espaço é todo seu. Fica comigo esse espaço. Bacana. É, todo seu. Dinei, primeiramente agradecer a você, abrir o espaço para a gente. A gente fica muito feliz em ter esse reconhecimento, ser chamado para participar. Tudo que a gente se dispõe a fazer, eu quero dizer que a gente faz pensando num ganho para todo mundo, conhecimento geral. A gente quer levar a informação através da energia solar. Eu acho que a informação através da educação é o que transforma. Verdade. Então, a energia solar, ela hoje anda de mão dada com a sustentabilidade. Não é mais desculpa para ninguém hoje você não pensar em sustentabilidade, não pensar em energia solar. Agradeço também a todo mundo que faz parte do time da Sudoeste Solar, que está comigo já há anos junto com a gente. Agradecer a confiança de cada cliente que a gente tem na nossa base.
de cada serviço que a gente executa, o pessoal que está na manutenção também agradecer, que a gente sabe a importância de fazer bem feito uma instalação. A gente quer agradecer de coração e poder dizer isso nesse espaço aqui também. Também mandar um abraço muito especial a uma pessoa muito importante para a gente, que é o Everton Martins, que nos representa pela MSL, que é o Movimento Solar Livre, falando sobre a Frente Paranaense de Geração Distribuída. Esse movimento da Frente Paranaense é um movimento que veio para ficar e veio para unir o setor de energia solar no nosso Paraná e também a nível de Brasil. Muito bom, muito bom. Gabriel, muito obrigado, te agradeço muito. Eu achei que sabia um pouco de energia solar, mas hoje tive uma aula aí de muitos detalhes que a gente aprendeu. E energia que transforma é justamente sobre isso. E como você falou que é a transformação através do conhecimento, esse vídeo também você pode aí compartilhar com as pessoas, né, com quem gostaria de saber um pouco mais sobre energia solar. Compartilhe com as pessoas, leve isso para outras pessoas, porque o Gabriel... e também pode entrar em contato com a Sudoeste Solar, pode entrar em contato com o Gabriel, que eu tenho certeza que vai fazer questão de tirar as dúvidas das pessoas que tiverem, não apenas como cliente, mas a pessoa que tiver qualquer dúvida aí. Então compartilhe esse vídeo, fala com o Gabriel se você tiver alguma dúvida e espero que a gente se encontre em breve no próximo episódio de Energia que Transforma.